Olá, mulheres à moda do reino, sejam muito bem-vindas ao Salto Teológico. No vídeo de hoje, vamos continuar estudando o livro de Ruth. Hoje veremos os versículos de 6 a 18 do capítulo 1. Eu não vou ler o trecho porque é bem longo, você lê aí na sua Bíblia para poder acompanhar aqui o que a gente está conversando. Nesse trecho da palavra, o narrador vai contar o diálogo entre Noemi e suas noras, quando essas estão retornando para ajudar. Em algum momento, Noemi se volta para as suas noras e aconselha que elas voltem para as suas famílias, né, que voltem para Moabe, para as suas famílias, porque ela já era idosa. Ela provavelmente não iria casar novamente, e ainda que casasse, ela não teria condições de dar filhos, e ainda que ela desse filhos, tivesse condições de dar filhos, elas não iriam esperar que esses filhos crescessem para casar e constituir família com elas. Então, ela aconselha que as suas noras voltem para as suas casas, para as suas famílias. E diante dessa situação, uma órfã decide voltar, Ruth decide permanecer. E aqui é muito comum a gente fazer uma comparação. Ah, órfã abandonou Noemi, órfã decidiu voltar, órfã teve uma atitude errada. E a gente exalta Ruth, né? Porque Ruth fez o que era certo. Na verdade, um dos autores que eu estou lendo, ele fala o seguinte, que a intenção do narrador aqui não é simplesmente criticar a atitude de órfã. Sabe por quê? Porque órfã fez o que era esperado. Numa situação como aquela, era esperado que ela simplesmente voltasse para poder ter a oportunidade de constituir família, né? de casar novamente. Era isso que era esperado. E é interessante porque uma outra autora que eu estou lendo escreveu o seguinte: o caminho dos céus não consiste em fazer o que qualquer um faria, consiste, no entanto, em buscar ter atitudes de misericórdia para com os desamparados. São estes gestos que ecoam diante do trono do Pai. E é justamente o fazer o que ninguém faria que Ruth fez. Então, a intenção do narrador aqui não é criticar a órfã, que ela fez o que qualquer um faria, mas é destacar Ruth, porque Ruth não fez o que qualquer um faria. Ela foi além, ela agiu com lealdade, com fidelidade em relação a Noemi naquela situação. Um verbo no versículo 14 diz que Ruth se apegou a Noemi. Esse verbo no hebraico é dabak, e é a mesma palavra que é utilizada em Gênesis 2:24, quando diz que o homem deve deixar pai e mãe e se unir à sua esposa. Ou seja, é apegar, está unido, está grudado um ao outro. Ruth estava ali se unindo à sua sogra, e ela não largaria. Então, aí Noemi ainda argumenta, né? Não, mas você tem que voltar. Volte, só que aí vem aquele clássicos versículos que é muito utilizado em casamento, né? Onde Ruth diz, olha, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Por onde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte, a me separar de você. Então, Ruth, ela faz uma declaração ali invocando o nome do Senhor, né? Uma auto-imprecação ali, invocando o nome do Senhor, mostrando a Noemi que ela estava decidida a permanecer. De fato, ela estava apegada a Noemi. E eu acho interessante que uma autora, ela vai dizer o seguinte, tá? Eu vou ler aqui porque é o que a autora diz. Ela diz assim, essas palavras podem ter sido ditas por Ruth quando ela casou. E ao repeti-las, ela afirma a Noemi que a aliança estava de pé. Óbvio, gente, a gente não sabe se ela falou sobre isso, mas eu achei interessante esse pensamento,
ou essa suposição, porque ela ainda diz assim, porque é como se ela estivesse dizendo a Noemi: aquilo que meu falecido esposo não pode mais fazer por você, né? Porque ele está morto, eu vou fazer. Continuo unida ao seu povo e ao seu Deus. Eu não vou abandoná-la. E eu achei lindo isso, porque eu fiquei imaginando na situação de Noemi. Ela não queria que as suas noras passassem por aquilo que ela estava passando, tanto que ela libera as suas noras para voltar. E mesmo assim, mas diante dessa situação, ter alguém que esteja disposta a caminhar ali com você lado a lado, mesmo sem nenhuma perspectiva de esperança, é consolador, é reconfortador. Creio que isso tenha sido um bálsamo, né? A gente saber que a gente não está só, principalmente nos momentos em que a gente se sente abandonada, desesperada, e como aqui Noemi fala, na cabeça de Noemi, né, no entendimento dela, ela diz que o Senhor descarregou a sua mão contra mim, a mão pesou contra ela, então ela se sentia completamente desamparada, só que ela não estava desamparada, porque Ruth era a personificação da bondade e da misericórdia de Deus. E a gente falou isso logo num dos vídeos introdutórios, que um dos autores fala justamente que um dos propósitos desse livro de Ruth é mostrar que Deus não desampara o seu povo. E aqui e Deus não apenas não desampara, mas eu vou ler aqui porque eu quero falar certinho. Ruth foi tomada por um sentimento de bondade e misericórdia para com Noemi. E é justamente essa personificação da bondade e misericórdia de Deus. Ou seja, Deus se preocupa com as pessoas necessitadas e espera que o seu povo também o faça. E demonstre lealdade em seus relacionamentos, pois é por meio de pessoas que estão dispostas a viver de acordo com os princípios de lealdade e bondade que Deus age. Nós falamos isso em um dos primeiros vídeos, que Deus se preocupa com o seu povo, com o desamparado, e Ele usa aquelas pessoas que estão dispostas a agir de acordo com esses princípios de lealdade e fidelidade. E a gente vai ver mais à frente que quando agimos assim, há recompensa. Ruth estava disposta, e mais para frente nós vamos ver que Boaz também estava disposto a agir com esse princípio de lealdade e bondade. E por isso, ambos foram ricamente recompensados pelo Senhor. E aqui já fica a pergunta: você tem estado disposta a agir de acordo com esses princípios de bondade e lealdade nos relacionamentos que você tem, que o Senhor tem colocado na sua vida? Ele espera que nós tenhamos essa atitude. E aí, eu quero também nos fazer pensar o que a Nancy fala no seu livro a respeito desse trecho. Ela diz que essa atitude de Ruth, ela escolheu o caminho do compromisso e do serviço. Ela fala, Orfa, ela escolheu da familiaridade e do conforto. Mas Ruth, ela escolheu um caminho de compromisso e serviço. Nessa declaração dela, ela estava ali assumindo um compromisso de fidelidade, de lealdade e de serviço, de estar ali ao lado de Noemi. E ela faz a seguinte reflexão: todos os dias nós precisamos tomar decisões e fazer escolhas em diversas áreas da nossa vida. Quando as fazemos, nós temos feito baseado no compromisso e serviço, escolhendo esse caminho de compromisso e serviço, ou temos escolhido a familiaridade e o conforto. Por exemplo, nas decisões em relação aos meus valores, como eu uso o meu tempo, como eu uso o meu dinheiro, como eu uso a minha casa, nos meus relacionamentos, na minha vida profissional, como eu sigo a Jesus. Então, as minhas decisões são baseadas em compromisso e serviço ou em conforto e familiaridade? O caminho que Jesus nos chama é um caminho de compromisso, de serviço, de renúncia.
O discípulo de Jesus é aquele que nega a si mesmo, toma sua cruz e segue. Então, qual caminho você tem escolhido? Nós vemos aqui que Ruth, ela escolheu o caminho de compromisso em serviço, ainda que isso lhe custasse tudo. Porque essa escolha custou a Ruth ela ter que abandonar tudo que lhe era familiar e seguir esse caminho de compromisso em serviço, sendo fiel e leal como instrumento da bondade de Deus sobre a vida de Noemi, ainda que ela não soubesse o que queria acontecer com ela mais à frente. Então fica aqui para a nossa reflexão. Espero que você esteja acompanhando os nossos estudos, lendo também, fazendo seus próprios estudos. Qualquer comentário, ou se você quiser acrescentar uma coisa, escreve aqui embaixo para a gente saber o que você está achando desses estudos. E eu espero você no próximo vídeo, quando vamos ver a chegada de Noemi e Ruth lá em Belém de Judá. Deus te abençoe. Tchau, tchau.